eu meio que sempre soube, né, por gostar muito dessas paradas, que no Brasil, infelizmente, né, não fomos nós que escolhemos isso, mas São Paulo é o polo dessas coisas, né, da música e da arte, dessas coisas. Gostaria que em outros lugares do Brasil as pessoas conseguissem sobreviver dessas coisas, mas é muito complicado. E aí eu sempre soube que, mano, eu em algum momento vou ter que ir pra São Paulo, tá ligado? E eu lembro de desde anos antes ir amadurecendo essa ideia na cabeça da minha mãe, tá ligado? Porque minha mãe, ela tinha muito medo. Tipo, não só minha mãe, mas nós, as pessoas de lá, a gente tem uma imagem de São Paulo. Eu agora não mais, mas antes todos nós tínhamos uma imagem de que São Paulo era, mano. Minha mãe achava que eu ia vir pra cá e ia virar mendigo, tá ligado? Tipo, que ela assiste os jornais e fala, meu Deus, tá ligado? São Paulo é uma destruidora de sonhos de vez em quando também. Sim, mano. Que ainda não aconteceu muito, tá ligado? O pessoal que muito. vem de fora pra cá tem algumas histórias, né? Trampo e, mano, acaba na rua, tá ligado? Sim. E aí eu lembro que eu lembro de falar isso pela primeira vez, assim, pra minha mãe, e ela falar, tipo, mãe, tipo, de jeito nenhum, tá ligado? Tipo, para, não sei o quê. Você vai fazer qualquer outra coisa menos isso, tá ligado? Isso, tipo, foi anos antes, né? Eu falei, nossa, mano, meu Deus, tá ligado? Fudeu, mano. Aí eu lembro de, tipo, os anos iam passando e toda hora que, tipo, qualquer oportunidade eu falava disso, tipo, falava que era meu sonho e tal, que eu precisava conseguir e tal. Porque, eu pensava, mano, essa é a única coisa, não a única coisa que eu sei fazer e da única coisa que eu gosto, mas eu tinha quase certeza que era só eu colar pra cá que daria certo, tá ligado? Eu juro por Deus, assim, eu tinha muita essa sensação, assim, tipo, mano... Por intuição, né, mano? Mano, eu senti uma parada muito forte, assim, que eu falava, mano, não é possível, tá ligado? Que eu não consiga fazer isso aqui que eu tô pensando lá, tá ligado? E sem conhecer ninguém, tá ligado? Eu não tinha amigo aqui, né? Tipo, todos os meus amigos foram pra qualquer outro lugar, menos São Paulo. E aí... Eu lembro que eu me mudei pra cá muito com essa vontade, assim, tá ligado? De tipo, mano... Foi quase um parto pra eu estar aqui, tá ligado? Não foi difícil. Não foi difícil, ó. Não foi fácil. E agora eu tenho que fazer valer, né? E você veio pra cá quando, assim? 2018? Mano, eu acho que foi tipo em 2019. Não, 2020, na verdade, eu acho. E eu lembro que eu cheguei, tipo... Eu cheguei no início do ano e passou, tipo, mano... Um mês, talvez arredondando, talvez um pouquinho menos, começou o corona, tá ligado? Porque eu acho que o corona começou em março, se eu não me engano. Não foi em março, abril? Mano. Mano, meu Deus, tá ligado? Eu já comecei... Porque eu lembro que eu, tipo... Eu lancei o primeiro drop, morando lá na minha cidade, me mudei pra cá com esse sonho, né? De tipo, mano... vou fazer virar, tá ligado? Vou dar meu jeito e tal. Eu acho que muito motivado também pra talvez não provar pras pessoas que eu ia conseguir, mas talvez tinha um pouco disso, de falar, mano, eu tenho noção de que eu escolhi o caminho mais difícil, que tinha coisas muito mais cômodas pra eu fazer, estando lá. E tô me mudando pra cidade que é a maior cidade do Brasil e tal. Eu não tenho amigo lá. Eu tô praticamente fazendo loucura, então agora eu tenho que fazer pelo menos valer, né, essa minha vida. Então, mano, eu me matava, assim, todo dia. Durante alguns dias, porque isso, passou um pouco, começou o corona, tá ligado? E você veio pra cá com trampo ou não? Você juntou uma grana ou você tinha um apoio financeiro pra estar aqui? Mano, então, eu tinha... Antes de eu morar aqui, eu tinha vindo já acho que 2 vezes pra cá, tá ligado? E aí acho que na segunda vez que eu vim, eu fiz algumas amizades, mas não que moravam aqui. São pessoas que coincidentemente estavam aqui também. E eu lembro de ir num rolê e tal. E aí eu fiz amizade com essas pessoas e tal. E aí cada um fazia uma coisa, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu mexia com design gráfico e tal. Eu gostava de roupa, enfim. E aí eu conheci um moleque que era diretor. Diretor, aspirante diretor. Gostava de editar vídeo e tal. E aí tinha um outro moleque que era fotógrafo e tal, enfim. E aí, quando eu voltei pra minha cidade, né? Isso foi uma viagem. Eu fiquei aqui alguns dias e tal. Eu voltei pra minha cidade. E a gente criou um grupo no WhatsApp, né? Pra continuar se comunicando. E a gente meio que criou uma espécie de coletivo de audiovisual e dessas paradas assim, tá ligado? Então, quando eu me mudei pra cá, esse moleque que eu falei que era diretor, o nome dele é Kev, salve Kev. Ele já tava meio que dirigindo algumas coisas. Nada muito grande assim, mas ele já tava nesse corre e tal. E eu lembro que ele começou a precisar de ajuda pros clipes que ele tava fazendo. Então eu gostava de roupa. Ele falou, mano, você vai ser styling, tá ligado? E a gente começou uma parada junto, chamada ESC, tá ligado? Que hoje em dia tá bem maior e tal. Tem muitas pessoas. Isso é muito da hora. E aí quando eu me mudei pra cá, eu falei, mano, eu tenho que me apegar em 2 coisas. Em não me fuder. E como eu vou conseguir dinheiro, tá ligado? Caramba, porque... Onde você trabalhou é Axis? Não, ESC. ESC. Não é Axis do que é ESC, tipo de teclado assim, tá ligado? Sim.
eu me apeguei muito nessa parada que a gente tinha na época, que eu falei, mano, eu consigo tirar uma, não grana, né, mas tipo, não passar fome com essas paradas, tá ligado? E aí, eu, né, tipo, e eu lembro que, tipo, essa parte foi muito complicada, mano, que, tipo, eu não conseguia morar sozinho, tá ligado? Então eu tive que dividir apartamento, entre aspas, que era uma kitnet com um conhecido de um conhecido, tipo, um amigo em comum que eu tinha com outro moleque. E o moleque tava vindo morar em São Paulo também. E aí, eu nessa época de vir, eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo, mano. Esses amigos desse coletivo. Qualquer pessoa que eu achava que tinha como saber de algo sobre São Paulo, eu comecei a mandar mensagem meio com medo. Tipo, mano, tô indo pra São Paulo. Alguém de vocês conhece alguém que quer dividir um AP? Ou, tipo, algum lugar que eu possa... Alguém que já more lá e que aceite ou que more também e tal. E ninguém era daqui, tá ligado? Enfim, era uma merda. E aí, o moleque falou, mano, tem um parceiro meu que tá indo morar lá. Vocês não se conhecem, mas tipo, manda mensagem pra ele. Ele é muito suave com essas coisas, pode ser que role. Aí eu mandei mensagem pro moleque, falei, mano, qual é? Sou amigo do fulano e tal. Você não me conhece, mas eu sou suave, né? A gente tem um amigo em comum. Quero saber se você não quer dividir um AP lá em São Paulo. Não sei quando é que você chega, mas eu tô indo pra lá e tal. Não consigo morar sozinho ainda. E aí ele falou, não, bora, tal. Tipo, é isso, tá, bora pra cima e tal. E aí eu lembro que a gente pegou uma kitnet ali na Vila Mariana, mano. E, tipo, era muito pequeno, tá ligado? Tipo, era 30 metros quadrados. Mano, era, tipo, do tamanho dessa sala que a gente tá. Era, tipo... Caraca, juro, por Deus, assim, pela minha mãe. Era, tipo, uma cama de solteiro, né? A minha. E aí tinha um móvelzinho pra dividir a outra cama. Tipo, na vertical, assim. Tipo, era tipo uma escrivaninha que dá pra você ficar no notebook. E aí outra cama, que era dele, e o guarda-roupa. E aí na frente das camas era, tipo, a cozinha e o banheiro, assim, tá ligado? Era perfeito pra uma pessoa, mas pra duas era, tipo, mano, loucura, tá ligado? Loucura, tipo, não... pra 2 pessoas. Mas na época eu não via como loucura, eu via como um progresso, tá ligado? E eu lembro de fazer isso e em nenhum momento pensar que, tipo, nossa, mano, eu acho que tô fazendo merda, né? Tipo, eu tava com medo só de o fato de vir pra cá, mas, tipo, sobre morar num lugar pequeno, contra pessoa, tipo, eu tava, mano, amarradão, assim, tipo, mano, foda-se, da hora, foda-se. Tá ligado? Hoje em dia que eu falo, mano, meu Deus. Fiz uma loucura naquela época. Mas na época eu nem via loucura nenhuma nisso, tá ligado? Você tinha quantos anos nessa época, você lembra? Mano, eu acho que eu tinha 17, 18, mano, se eu não me engano, tá ligado? Nossa, você era novão, então. Novão, bom e novo. E aí... É isso, assim. E eu lembro que eu me apeguei, né, pra conseguir um pouco de grana e tal. Eu me apeguei nesse coletivo que os moleques tinham e tal, que às vezes vira e mexe pingava uma grana. E eu lembro que eu comecei, de vez em quando também, a fazer umas paradas como modelo, tá ligado? Só que é isso que eu falei, quando eu me mudei pra cá, o corona começou. Então, porque antes de eu vir, eu busquei saber o que dava pra eu fazer pra eu não me fuder, né? Então a galera falou, mano, esses meus amigos que eu conheci falaram, mano, lá a gente vai conseguir fazer tal clipe e tal, a gente consegue fazer tal coisa. Tava uma cena de moda muito forte em São Paulo, né? Dessas você coisas. tem um arquétipo de modelo também. As então, agências, não sei o quê. E eu falei, mano, nessas coisas que eu preciso me apegar. E eu ficava sabendo que certos trampos pagavam bem, né? Os cachês de modelo que rolam. Se você pegar uma marca grande assim. E eu fiquei, mano, tá, é isso, tá ligado? E vira e mexe rolava algumas coisas que eu conseguia me sustentar, assim. Só que é isso, começou o corona. Então tudo que de fato existia ficou mais devagar. Tipo, de fato essas coisas existiam, né? O que eu estava pretendendo fazer existia, mas o corona ficou tudo mais devagar. Então, tipo, era de vez em quando alguma coisa e tal. Mano, era horrível essa época, tá ligado? Nossa, irmão, Tipo... E pra dividir as contas? Mano, eu só comia miojo, tá ligado? Eu só comia miojo, juro, mano. Eu só comia miojo. E o moleque... Miojo e Habib's, mano. Eram as duas coisas que eu comia. Tipo, eu ficava... E, tipo, café da manhã era pão de forma. Miojo no almoço e Habib's na janta. Só que eu lembro que o moleque que morava comigo, ele começou a enjoar, mano, de Habib's, tá ligado? Ele começou, tipo, o cheiro da esfirra, assim, ele não aguentava mais, tá ligado? Porque ficava empesteado a kitnet. Ele falou, qual é, mano? Tipo, vamos comer outra coisa, tá ligado? E eu falava, mano, mas isso aqui, tipo, é muito bom e barato, tá ligado? Sim. Essa época a Habib's era barata ainda. Mano. Tinha aquelas promoções lá que você pegava o dobro. Mano, tá ligado? E tinham muito perto da minha casa, tá ligado? Eu acho que é por isso que eu comia, porque era bom, barato e tinham muito perto. E aí... E eu lembro que, mano, era foda essa época. Esse meu amigo, ele... A gente nem se fala mais, tal, não por briga, mas a gente só se dispersou. Mas eu lembro que ele começou a trampar. Ele era designer também e ele tinha bastante cliente já do passado. Então ele começou, mesmo com a pandemia, ele começou a ganhar grana mais, tá ligado? E eu lembro que ele começou a conseguir comprar outras coisas pra comer, mano. E eu não conseguia. Então às vezes, tipo assim, eu tava comendo miojo, ele chegava, pedia um iFood e chegava o maior pratão. Eu ficava, mano, e não dá pra sair pra rua, porque tava no corona, sabe? Tipo, não dava pra eu ir pra outro lugar. Era, tipo, nós dois no mesmo espaço.
E às vezes ele batendo uma pratada de, sei lá, parmegiana ou qualquer comida melhor. E eu, tipo, mano, não aguento mais comer esse Nossa. miojo, mano. Não, Tipo, eu só hoje quero ainda comer você outra come o coisa. Habib's, mano. Mano, ainda. Porque isso foi, tipo, 2020. Quando passou o corona, eu fiquei todos esses anos sem comer. Então hoje em dia eu consigo comer. Mas. Tipo assim, eu sempre lembro, tá ligado? Sempre lembro. É porque minha comida favorita é pizza. Então tem uma similaridade. Então eu como ainda com gosto um pouco, tá ligado? Mas miojo eu. Sei lá, não lembro qual foi a última vez que eu comi miojo, tá ligado? Porque eu, mano, eu comi muito já miojo, mano. E era, tipo, era R$2,50 lá no mercado. Tipo, era muito barato, mano.